E aí, como é que você tá depois desse momento que você se conectou com você de novo? Não é uma coisa boa? Não é uma coisa diferente? Então, a construção do nosso planner juntos para 2023 precisa ser assim. Você precisa primeiro se conectar com essa nova sensação, com esse novo bem-estar, e a partir daí a gente vai começar a fazer novas escolhas, as suas escolhas. Então, eu vou te convidar agora a parar um pouquinho e a pensar: o que é que eu gosto? O que é que de fato eu gosto? Nós estamos vivendo hoje uma aceleração do tempo que é como se a gente fosse... Imagina que você vai para a praça de alimentação do shopping. Quando você chega na praça de alimentação do shopping, tem pelo menos umas 20 lojas para você escolher o que é que você vai comer. E às vezes a gente roda, não sabe nem o que a gente quer comer, na verdade. Porque são muitas as opções. E a gente, na verdade, nem tá sabendo mais o que a gente quer, o que a gente gosta. E é impossível a gente construir uma coisa poderosa sem a sensação de clareza, sem saber o que é que eu quero, o que é que de fato eu gosto, o que é que de fato me faz feliz. O que é mais comum a gente ver hoje? Uma pessoa trabalha em determinado lugar, ela acha chato o que ela faz. Aí ela sai de casa todo dia: oh meu Deus, eu já tenho que trabalhar, hoje já é segunda-feira. Espera, fica contando nos dias que a sexta-feira chegue. Durante o dia, ela espera dar a hora marcada para ela pegar as coisas dela, jogar dentro da gaveta e ir para casa fazer o que ela gosta, o que ela pensa que gosta. Então, para você construir qualquer coisa na sua vida, em qualquer área da sua vida, seja ela profissional, seja ela um relacionamento familiar, seja ela um relacionamento amoroso, uma questão financeira, qualquer questão que você decida trabalhar, você precisa ter o que eu chamo de clareza. O que é que de fato eu gosto? O que é que de fato eu quero? Mas eu quero que você se responda isso sem considerar a sua situação, as suas circunstâncias. Tipo, vamos falar aqui, vamos dar um exemplo da área profissional. Eu quero saber o que é que você gosta de fato de fazer. Eu não estou perguntando o que é que você faz, qual já é o seu trabalho, não. Eu quero que você desconsidere o que você faz e pense: o que é que de fato eu gosto de fazer? Quais são as habilidades que eu tenho e que eu consigo colocar em prática e que eu faria isso ao longo do dia e que isso para mim é uma brincadeira. Para mim é bom. Eu tô aqui, por exemplo, eu comecei, quando eu comecei a fazer essa jornada, eu não tinha essa clareza. Eu achava que eu tinha que ter um trabalho, que eu tinha que executar muito bem esse trabalho e que eu tinha que fazer isso da melhor e mais eficiente maneira possível e que no final eu ia ter um determinado rendimento. De fato, isso acontece. Se você fizer as coisas dentro de uma cadeia, dentro de uma programação, no final você vai ter o resultado. Mas isso é cansativo. Isso me deixava muitas vezes sem vontade de sair para fazer o que eu precisava fazer. Para mim aquilo era cansativo, para mim aquilo era maçante, era chato. Então eu comecei a me observar e eu descobri que eu não sabia o que é que eu gostava. E aí eu comecei a observar dentro do meu trabalho, do que eu já executava, né? Eu tenho uma outra função paralela a essa, que é ser corretora de imóveis. E eu comecei a observar, tá, mas tem coisas que eu faço que eu acho legal dentro da minha profissão, que é, eu adoro falar. Eu passo horas conversando. Cara, então tem alguma coisa dentro do que eu gosto que está no falar, está na comunicação, está na proximidade que eu tenho com as pessoas. E daí eu comecei a ver, mas o que eu gosto é vender imóvel, é tanta característica que eu tenho que aprender, são tantos imóveis.
E aí eu comecei a olhar para a atividade que eu já desempenho de uma forma diferente. Não, o que eu gosto em ser corretora de imóveis não é o fato de eu mostrar uma casa pronta e a casa ser bonita e o arquiteto ter feito um decorado muito bonito. Não. O que me motivava, o que me motiva dentro dessa profissão é eu ver a alegria que eu proporcionava para aquelas pessoas em realizar o sonho delas. E aí o que era o sonho? Para quem está construindo uma vida, começando uma vida, para um jovem casal, é conquistar a primeira casa. Para aquela pessoa que já tem uma casa, mas sonha em viver num lugar maior, mais confortável. Então eu comecei a observar que o que eu gostava, que o que no final me dava prazer, nem era só ter a comissão no final. Claro que é massa a comissão, eu gosto, eu adoro dinheiro. Mas o massa era eu ver a alegria daquele casal, eu conquistei aquilo ali. Nossa, pra mim passou a ser muito satisfatório eu olhar e ver. Nossa, eu gosto de ver quando as pessoas estão realizando sonhos. Eu gosto de fazer parte desse processo de criação. Então, eu comecei a observar que dentro do meu trabalho, eu vi alguns colegas fazendo o seguinte comentário: ah, esse cliente é chato, esse cliente é indeciso. E aí, eu observava que eu também fazia a mesma coisa. Que se o cliente, eu mostrava uma casa, eu achava que a casa era massa e ele não queria, eu já achava ele chato, porque que ele não queria uma casa boa daquela, o que ele não estava vendo ali. E aí eu comecei a sair de dentro da situação e olhar a situação de fora. E aí eu comecei a observar, não, se eu começar a conversar com essa pessoa, eu vou entender o que é a dor daquela pessoa. Eu vou entender o que é que está faltando para o fechamento daquele negócio, qual é a insegurança dela, o que é que está por trás disso. E se eu fizer a abordagem observando isso, eu vou trazer ela a uma situação de conforto, de segurança, e ela vai conseguir fechar o negócio comigo. E foi assim que a minha vida começou a mudar. Quando dentro daquele cenário que eu achava chato, que eu achava terrível ter que cumprir horário, cumprir plantão e começar a fazer coisas chatas, eu comecei a achar bem-estar, eu comecei a ver leveza. Então, a proposta que eu faço para você hoje é primeiro fazer isso. A minha é a comunicação e o poder de observar que eu tenho do outro. O poder de me colocar no lugar do outro, de calçar os sapatos do outro. E assim eu aprendi o que é o meu propósito, como é que eu quero viver a minha vida e a minha jornada. A minha jornada, eu quero viver fazendo isso que eu faço com você, trocando experiências. Eu quero mostrar para você que existe cor, onde você está vendo só cinza, só tons mais escuros, só peso, que você ainda não consegue ver a leveza. Eu quero mostrar para você que existe sim um olhar diferente, um bem-estar que pode começar e que deve começar a partir do momento de onde você está. Mesmo se onde você está não é aonde você queria estar. Porque aí as coisas elas vão acontecendo naturalmente, gradativamente. Eu não precisei sair da imobiliária para me começar a startar esse processo com você. E no meu caso não precisou ainda ser uma exclusão. Mas eu acredito que no futuro, o que eu vou estar fazendo somente é isso. É estar conversando com as pessoas, é estar sentindo e fazendo essa troca ao longo da minha jornada. Aonde quer que eu esteja eu fazendo o que eu esteja fazendo. Então, por que eu te contei essa minha experiência? Porque eu preciso que você agora pare um pouco e tenha clareza. O que é que eu faço bem? O que é que eu faço que eu me sinto bem? O que é que realmente eu gosto de fazer? Você sabe o que é que você gosta de fazer? Porque por um bom tempo eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu fazia
o que as pessoas diziam que eu tinha que fazer. Ó, você tem que se formar, você tem que ter um emprego, distribua o seu currículo, vá trabalhar numa empresa assim. E isso era o que me diziam que eu tinha que fazer. Eu precisei parar e ter clareza do que de fato eu era e o que de fato eu gostava de fazer. Então, tem esse ponto de partida na tua vida agora, para o nosso planner, para esse momento. Para e pensa, o que eu gosto de fazer? Vai anotando no papel. Ah, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de sorrir, eu gosto de contar histórias. Vai elencando as coisas que você gosta de fazer. Se você é uma pessoa que está assistindo e é diferente de mim, você pode elencar. Eu gosto dos meus momentos na frente do computador, eu gosto quando eu estou sozinho lendo livro, eu gosto. Faz a tua lista individual e pessoal. E o que é mais importante no momento da construção dessa lista, não considera a opinião dos outros. Não interessa se os outros acham que você tem que ser funcionário público, que você tem que ser funcionário de empresa, que você tem que ser A, B, C, D. Eu quero que você pegue agora o seu planner, tem um lugarzinho aí para você colocar e você vai colocar o que eu gosto de fazer. Faz uma lista, porque vai ser fundamental para trazer clareza, que é o próximo tópico da nossa aula.